Bom, irmãos, nós estamos na pergunta de número 20 do Catecismo Maior de Westminster, que nos diz assim: qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta: a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso, designando-o para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida com ele, sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência, do bem e do mal, sob pena de morte. Então, uma resposta extensa. Eu não sei se nós concluiremos hoje, na realidade, essa última parte. Nós vamos tentar caminhar até um tempo razoável de parte deste conteúdo. Mas nós já tratamos aqui, irmãos, sobre o fato de que o homem, nesta providência, foi colocado no paraíso, né? No paraíso de Deus, na casa de Deus, no Éden. Nós vimos que as Escrituras, que as criaturas, elas foram submetidas ao domínio do homem. Nós tratamos também sobre o casamento como instituído para a ajuda do homem, para o bem-estar social do homem. Nós vimos que o homem, ele usufruiu originalmente de comunhão com Deus. E tratamos também sobre a instituição do dia de descanso, ou Shabat, né? Então, nós falamos sobre o bem-estar social, o bem-estar espiritual, a provisão do trabalho, os mandatos de domínio sobre a criação, falamos sobre casamento, falamos sobre o descanso no dia do Senhor. Então falamos sobre algumas coisas importantes que o Senhor Deus, em sua providência, deu para o homem na sua criação, né? Hoje nós tentaremos ver o que nós chamamos de o pacto de obras, né? Nós tentaremos estudar um pouco sobre isso e pensar acerca dessa realidade que é também uma providência de Deus para o homem no estado em que o homem ele foi criado, né? Que o homem foi criado ali no princípio. Então, o que nós chamamos de pacto de obras, ou pacto, ou aliança das obras, ou pacto da vida também. E um estudioso do passado, um teólogo chamado Wilhelmus Abrakel, ele diz o seguinte: o conhecimento desta aliança é da maior importância, pois quem erra aqui ou nega a existência da aliança das obras não compreenderá a aliança da graça e errará prontamente no que diz respeito à mediação do Senhor Jesus. Então nós temos o que nós chamamos de pacto de obras, que nós encontramos sendo apresentado para nós na palavra de Deus, encontramos ele sendo expresso ali, indicado, quando o Senhor diz em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, as seguintes palavras. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nestas palavras, ainda que não encontremos a palavra pacto ou aliança, nós temos o Senhor estabelecendo um pacto com o homem, o que nós chamamos de pacto de obras ou pacto ou aliança de vida. Então, a vida, irmãos, no Jardim do Éden, ela foi definida e ela foi enriquecida pelo pacto de obras, que Deus fez com Adão sob a condição de obediência pessoal, como nós lemos no Catecismo, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, proibindo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Então, esta aliança, ou este pacto de vida, era um vínculo entre Deus e a raça humana que estava sendo representada em Adão. Adão é o que nós chamamos de cabeça
federal, né, ou representante de toda a humanidade. Então, esta aliança ou pacto da vida era um vínculo entre Deus e a raça humana representada em Adão. Então, neste pacto, Deus ele prometeu a salvação eterna sob a condição de obediência e ameaçou com morte eterna no caso de desobediência. Salvação no caso de obediência, morte no caso de desobediência. A palavra que nós traduzimos ou falamos em aliança ou pacto é a tradução da palavra em hebraico chamada berit. Berit, que seria então traduzido por pacto ou aliança. A palavra aliança, por mais que ela não seja usada nos primeiros capítulos de Gênesis, nós não encontramos ela sendo expressa ali, a palavra, mas todos os elementos de uma verdadeira aliança ou de um verdadeiro pacto entre Deus e o homem estão definitivamente presentes. Em festas, em promessas, em exigências, em sanções, em vínculo de vida e morte, que é estabelecido ali também em Gênesis capítulo 2. Esta aliança, ou este pacto, irmãos, é mencionado inclusive especificamente em outras partes da Bíblia, chamando o que aconteceu no princípio de pacto. Olha, por exemplo, o que diz Oséias. Oséias, capítulo 6, verso de número 7. Oséias 6, verso 7 diz assim: mas eles transgrediram a aliança. Como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então veja, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. É interessante. Então, como Adão transgrediu a aliança estabelecida com ele por Deus na criação, os homens, então, naqueles dias, diz o Senhor em Oséias, também transgrediram. Então, a frase em Oséias, como Adão, não pode de forma alguma significar como os homens, como algumas pessoas querem indicar. E isso por duas razões. Primeiro, porque nenhum plural é usado ali. É uma referência a Adão, de fato, não a homens no sentido genérico. E segundo, seria bastante fútil, uma vez que o homem dificilmente pode pecar de outra maneira que não seja como os homens. Então, a referência ali, de modo algum, é ao homem, aos homens no sentido mais genérico, mas ao próprio Adão. E também nem pode ser traduzido como em Adão, mas como Adão, por duas razões. Lê-se claramente no texto como Adão. E segundo, os estudiosos da Bíblia não conhecem nenhum lugar chamado Adão. Então não há referência aos homens em geral, de modo genérico, nem é uma referência a um lugar específico, geográfico. É uma referência a Adão, o nosso representante ou cabeça federal de toda a humanidade. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos a Escritura fazendo referência a um pacto. Quando nós olhamos, por exemplo, Jeremias capítulo 33, versos 20 a 22, Jeremias capítulo 33, versos 25 a 26, Jeremias capítulo 33, capítulo 31, versos 35 a 36, referem-se a uma aliança pré-queda. Uma aliança que aconteceu antes da queda do homem. Fazendo então uma clara indicação de que ali havia um pacto ou uma aliança de Deus ou entre Deus e o homem estabelecida ali no princípio, ainda que nós não encontremos a palavra pacto ou aliança sendo apresentada ali. Então, irmãos, a terminologia nestas passagens que nós fizemos referência agora é uma alusão à aliança estabelecida na criação. Veja, não é uma referência àquela estabelecida com Noé após o dilúvio. O que Jeremias quer dizer, nós podemos ler, Jeremias capítulo 33, versos 20 e 22, diz assim. Jeremias 33, versos 20 a 22. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo,
poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, medisse a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Versos 25 a 26 do mesmo capítulo nos diz assim: Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Então, resumidamente, irmãos, o que Jeremias quer dizer, portanto, é o seguinte: se Deus foi fiel à sua aliança com a criação logo no início, antes da queda, ele também será fiel à sua aliança com Israel. O Senhor Deus, ele permaneceu fiel às suas alianças desde o princípio. A indicação de Jeremias é que não há razão para desconfiar da fidelidade de Deus às promessas da sua aliança. O Senhor foi fiel. Inclusive, a aliança estabelecida, o pacto estabelecido com o homem antes da queda. Ele faz aqui, com o dia e a noite. Uma referência aí ao que aconteceu, ou a aliança que ele estabeleceu com o homem ali no princípio de todas as coisas. Uma outra coisa que nós devemos considerar é o seguinte também: a omissão da palavra aliança ou pacto em Gênesis não é um argumento contra esta interpretação, por 3 razões. Primeiro, a palavra aliança ou pacto também está ausente no registro da aliança com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, e 1 Crônicas, capítulo 17. Mas esse acordo é, obviamente, um acordo pactual. Se você ler lá 2 Samuel, capítulo 7, e 1 Crônicas, capítulo 17, você não vai encontrar a palavra ali fazendo referência, ou a palavra aliança, ou pacto sendo revelado ali. Mas os salmos, inclusive, falam sobre a aliança de Davi e com a sua posteridade, referindo-se a essas ocasiões, e ainda que não usa aqui nesses textos, em particular, a palavra aliança ou pacto. Segundo, todos os elementos exigidos pela definição de aliança estão presentes neste relacionamento pré-queda, referindo-se ao pacto de Adão com o Senhor, entre Adão e Deus. Terceiro, o paralelo que Paulo traça entre Adão e Cristo, em Romanos capítulo 12, versos 12 a 20, só pode ser entendido na suposição de que Adão, como Cristo, era o cabeça de uma aliança e que ele mantinha um relacionamento de aliança com seus descendentes. Então, a Escritura nos indica essa realidade. Há elementos que nos mostram, ainda que a palavra não esteja presente, de que uma aliança ou um pacto ali, naqueles dias, fora de fato estabelecido. Quando nós olhamos para o que encontramos em Gênesis, nós vemos os participantes do pacto, por exemplo. Este pacto estabeleceu um vínculo de vida ou morte entre o Criador do universo e o primeiro ser humano, Adão. Nós olhamos ali para a Escritura e nós encontramos isso sendo revelado para nós. E Adão, ele foi colocado ali naquele contexto como representante divinamente designado por Deus para ser o representante de toda a raça humana neste relacionamento. É aquilo que nós chamamos, já mencionei há pouco, de cabeça federal, ou representante de toda a humanidade. Então ele foi criado deste modo. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, não é? Que ele de fato é o representante do homem. Quando ele cai, nós caímos com ele. Quando ele escreve lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, só vou ler os primeiros versos, ele diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram onde? Pecaram em Adão,
o representante de toda a humanidade. Então havia os participantes do pacto. Deus constituiu Adão como cabeça de toda a humanidade. Então nós estávamos ali sendo representados no pacto entre Adão e Deus, no princípio de todas as coisas. Havia também as condições da aliança. Deus, irmãos, ele deu a Adão a promessa de vida no caminho de obediência. Se ele se guardasse da queda, ele haveria de ter vida. Se ele trilhasse esse caminho, garantiria vida para si mesmo e para os seus descendentes. Contudo, se ele desobedecesse, o que é que ele garantiria? Ele garantiria a morte para si e também para toda a sua posteridade. É o que nós lemos agora em Romanos, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então isso é o que envolvia aqui. Envolve as pessoas e envolve as condições da aliança. O que foi que Adão escolheu, irmãos? A Bíblia nos mostra que Adão escolheu pecar. Ele escolheu desobedecer. Ele não atendeu à ordenança do Senhor, e é o que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, quando nós encontramos a quebra do pacto do Senhor. Quando o homem, então, explicitamente quebra a lei do seu Deus. Quando a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então sua desobediência afetou toda a sua descendência. E Deus então imputou a culpa de Adão a todos aqueles representados por ele e relacionados por aliança com ele. Como resultado, então, irmãos, os descendentes nasceram em pecado e necessitando de um Salvador. Todos nasceram em pecado e necessitando de salvação que só pode ser encontrada em Cristo, como diz Romanos 5, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E então lá nós também encontramos não somente as condições, não somente as pessoas, mas nós encontramos também as promessas e ameaças do pacto. Deus, ele ameaçou Adão e sua posteridade com a morte espiritual, física e eterna, se desobedecesse ao mandamento que nós lemos em Gênesis 2, versos 16 e 17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez uma ameaça a Adão e sua posteridade de morte espiritual, um afastamento de Deus, morte, separação de Deus, morte física, que é o que todos nós experimentamos como consequência da queda de Adão, e a morte eterna, que é o afastamento eterno e completo do Senhor no juízo. Isso como consequência do pacto que o homem quebrou no princípio, o que nós, em Adão, quebramos ali, naquela ocasião, no princípio de todas as coisas. O que acontece então? Ao contemplarmos esta realidade, nós então percebemos que o Senhor realmente ele estabeleceu uma aliança que envolve vida ou morte. Contudo, o que acontece? Nós vimos que esta aliança foi quebrada e então as consequências da quebra da aliança vêm sobre todos. E não há absolutamente ninguém que possa escapar desta realidade. Todos aqueles que não estão em Cristo estão sob a sentença de morte estabelecida neste pacto. O pacto de vida ou pacto de obras. Então, a situação atual da aliança da vida é a seguinte:
a raça humana não está mais em liberdade condicional. O tempo de teste para determinar se cairemos ou não da nossa integridade, irmãos, acabou. Foi lá em Adão. Como diz a palavra, caímos em Adão. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, todos morrem em Adão. Então, irmãos, nem os indivíduos, nem a raça jamais estarão nesse período de provação novamente. Esse teste, então, já cessou lá atrás. Não há mais como o homem tentar voltar para aquela condição daquele princípio em que Adão e Eva somente experimentaram para tentar, de alguma forma, reparar, por assim dizer, aquilo que aconteceu. A realidade do homem é o que diz João capítulo 3, verso 18. João capítulo 3, verso 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais uma vez, Romanos capítulo 5, versos 12 a 20, nos diz que todas as pessoas caíram de sua integridade original em Adão e estão implicadas nos pecados de Adão. Essa é a realidade do pacto da vida hoje. O pacto de obras hoje sobre os homens. Segundo, os seres humanos não podem alcançar a vida eterna e a comunhão com Deus em termos do pacto de obras, isto é, pela obediência à lei de Deus. Adão, se ele observasse os mandamentos, viveria, mas ele quebrou. Quem então é capaz de observar os mandamentos do Senhor para que seja salvo, como era requerido no pacto de obras? Quando essa possibilidade foi perdida? Essa possibilidade foi perdida com a queda de Adão. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, olhamos para a palavra do nosso Senhor nos deixa isso claro quando nós encontramos o seguinte, em Gálatas, capítulo 2, verso de número 16. Diz assim a palavra: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então perceba, não há mais possibilidade. Além disso, a aliança da vida, irmãos, ou aliança de obras, ou pacto de obras, não tinha provisões redentoras nesse sentido. Nenhuma provisão para expiação e perdão de pecados ou para a purificação das corrupções do pecado. O que é que surge então? O que surgiu então? Surgiu a necessidade de uma aliança redentora. Surgiu a necessidade de uma aliança que Deus estabeleceu imediatamente após a queda, sobre a qual nós vamos falar mais abundantemente posteriormente. Mas se você olhar para Gênesis, mais uma vez, capítulo 3, versos de número 15 em diante, a palavra diz assim, Gênesis 3, 15 em diante. Tu, pois, lhe falarás, estou lendo Êxodo. Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o que nós chamamos de proto-evangelho, né? É o pré-anúncio do evangelho, ou o pré-anúncio de Cristo. Aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo.
Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, perceba. Interessante, não é? O que é que o Senhor começa a indicar aqui, irmãos? O Senhor promete um Salvador e imediatamente na quebra do pacto de obras, Cristo haveria de vir, haveria de sofrer amargamente toda a sua humilhação por causa do pecado nosso cometido em Adão, mas ele esmaga o inimigo das nossas almas. Ele crava o script de dívida que havia contra nós na cruz, vencendo de uma vez por todas os nossos inimigos. Mas é interessante nós vermos como o Senhor providenciou a salvação para eles aqui. O texto nos diz, fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eles fizeram antes folhas de figueiras para cobrir as suas vergonhas. Não serviram de nada. É a ideia do homem tentando salvar a si mesmo por meio das suas obras. O homem tentando fazer folhas de figueira nas suas obras, no que faz, na bondade, no que pratica, para tentar aplacar a ira de Deus e ser salvo. O Senhor não aceita isso. O Senhor mata um animal e coloca a pele do animal sobre Adão e Eva. Isso fala sobre justificação. A justiça de Cristo cobrindo a nossa iniquidade. A justiça de Cristo sendo imputada sobre nós. É um ato de Deus. É Deus quem cobre a nossa vergonha por meio de Cristo. Isto é graça. E é o que nós falaremos em alguma ocasião mais à frente sobre o pacto da graça que Deus estabeleceu com o homem. Com Cristo e conosco em Cristo. Para a nossa própria salvação. Terceiro, Deus continua a exigir do homem obediência perfeita como requisito de comunhão com Ele. Isso no pacto de obras. E para o homem, ainda assim, é exigido que o homem continue, ou que o homem procure viver ou atentar para a palavra do próprio Senhor. Fato de pacto de obras não ser imposto sobre nós como meio para a salvação, não exclui o fato de que nós devemos observar os mandamentos do Senhor. O homem, o pecador, é incapaz de produzir essa perfeição. Ele está sob uma maldição e sob a justa condenação de Deus, é fato. Ele precisa de um mediador substituto e precisa de um segundo representante justo para satisfazer as exigências do pacto de obras para ser salvo da morte e do inferno. Cristo, então, teve de se entregar. Quais são, então, essas exigências? Conformidade perfeita com os mandamentos de Deus. Segundo, satisfação plena pelos mandamentos quebrados de Deus. É exatamente isto. O que acontece? No Evangelho, irmãos, Jesus Cristo, ele oferece sua vida perfeita e oferece seu sacrifício na cruz no lugar daqueles que vieram à terra para salvar. Foi isso que Cristo fez. Ele fez isso para que, pela fé, os crentes sejam aceitos. Em quem? No amado, como nos diz a palavra. A lei exigia isso. Cristo teve de se entregar. Então, uma vez violada a aliança da vida, como disse o Palmer Robertson, nenhuma forma de alívio da maldição, da morte, poderá ser encontrada, a não ser uma substituição sangrenta. Somente quando Jesus, o Cordeiro de Deus, carrega em si mesmo a maldição final da aliança da criação, a restauração pode ser, então, ser realizada. A aliança da graça para nós é uma aliança de obras para Cristo. A aliança da graça, o pacto de graça para nós, é uma aliança de obras para Cristo, porque ele teve que cumprir tudo por meio da sua obra. Nós não somos salvos por causa das nossas obras, nós somos salvos por causa da obra de Cristo.
E ele então, irmãos, cumpre as suas condições e, portanto, mereceu as promessas de vida e salvação para quem? Para nós. Ele mereceu, irmãos, isso para o seu povo, mereceu a vida eterna no mais alto grau de perfeição, assumindo sobre si, na cruz, a morte eterna e a maldição pelo pecado que nós merecíamos, como ensina Romanos capítulo 5, versos 17 a 18. Então, irmãos, essa aliança adâmica, ela tem algumas implicações para nós. Veja, nós somos propensos a desconsiderar a administração adâmica como abstrata, não relacionada com a nossa situação e interesse prático, e tão distante de nós que temos pouco ou nenhuma relevância. Mas se estamos inclinados, irmãos, a pensar assim, é porque nós não temos um modo de pensar biblicamente orientado. Veja, a instituição adâmica é intensamente relevante se o nosso pensamento for regulado pela revelação da Bíblia. Somos pecadores e viemos ao mundo como tais. Esta situação exige a explicação. Como explicar? Veja, não pode ser considerado um fato empírico. Requer, então, a pergunta: por quê ou como? E a resposta é a administração adâmica, ou pacto de vida, ou pacto de obras, com todas as suas implicações para a raça humana, por si só, fornece a resposta. Esta é a resposta bíblica à universalidade do pecado e da morte. Adão, num pacto com o Senhor, pecou e trouxe essa condição a todos nós. Nós pecamos nele. Então, o pacto de obras nos explica e nos ensina a explicar isso aos homens. E não somente isso, não explica somente a miséria do homem, mas mostra a necessidade. Qual a necessidade que o homem tem? De salvação. Mostra que o homem precisa de ser salvo por Cristo. E como a salvação afeta nossas necessidades. Veja, irmãos, a solidariedade racial em Adão é o padrão segundo a qual a salvação é realizada e aplicada. Por Adão, pecado, condenação, morte. Por Cristo, o segundo Adão, justiça, justificação e vida. Então, a forma de pensar que nos torna distantes da solidariedade com Adão torna-nos inaptos, despreparados e desqualificados para a solidariedade pela qual a salvação vem. Nós devemos entender que estávamos em Adão. Se nós rejeitarmos a ideia de que somos representados em Adão, temos por implicação lógica e justa que compreender que não há também salvação para nós em Cristo, segundo Adão. Então eu caí em Adão e sou levantado em Cristo. Daí a relevância da administração adâmica para o que é mais básico por um lado e mais necessário por outro, a nossa situação humana. Ele caiu, mas fomos levantados por meio de Cristo para a nossa salvação. E assim, então, irmãos, nós entendemos esse pacto de vida, ou pacto das obras. Nós, graças a Deus, somos alcançados por um outro pacto, um segundo pacto chamado Pacto da Graça. E nele, então, nós encontramos Cristo ser oferecido gratuitamente. Encontramos neste pacto o Espírito sendo prometido para nos aplicar a redenção ao nosso coração. E neste pacto, então, nós que estávamos mortos agora passamos a ter vida. Se Deus permitir, em alguma outra ocasião, nós trataremos sobre esta realidade do pacto da graça. E aqui a gente conclui, irmãos, hoje o nosso estudo. No próximo domingo, provavelmente, eu vou voltar só essa pergunta, só para concluir, tratando sobre a árvore da vida e sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E então nós concluiremos a pergunta de número 20, se nosso Senhor Deus permitir. Algum irmão tem